Bom dia, gente! Hoje é a nossa primeira live. Vai ser muito especial. E é só o começo, né? Oi? Yeah. Uhul! Tudo bem, Josi? Bem! Como que você tá? Eu também me desafiando, né? Nesse. Sim. A gente adia tanto, né? Mas chega um momento que a gente precisa decidir fazer essa live, essas lives, né? Uhum. Primeiro, a gente tem um propósito com o movimento, Uhum. propósito. E com essas lives também. E é como se fosse o início, né? Desse movimento. Sendo mostrado, porque a gente só estava nos bastidores Uhum. e agora a gente tá. Que a gente é real, né? Então a gente está se mostrando aqui e ao se mostrar, a gente está revelando a identidade de Deus. Sim. Eu até escrevi alguns tópicos, porque eu sou assim, né? É a forma que eu funciono. Para a gente destrinchar. Hoje a gente vai falar sobre Provérbios 31, né? A gente vai fazer uma série de lives 31 dias. Cada dia desse capítulo a gente vai falar um versículo. E um versículo dá para a gente passar 3 horas se quiser, Uhum. porque são, né, são muito poderosos Sim. os versículos. E o de hoje a gente começa falando sobre palavras e a gente vai falar um pouco sobre a escrita. Quero que vocês que estão aqui imaginem, acho que estão assistindo agora e acho que vão assistir depois, né? Imaginem que aqui é uma casa bem grande, sabe? Uma casa bem grande. E dentro dessa casa tem várias casas. E dentro dessas casas que estão dentro da casa grande, você mora em uma delas. Então, o movimento é aquela casa bem grande, o Senhor da escrita, e dentro do Senhor da escrita tem várias mulheres Uhum. com as suas casas. E a gente vai aqui, uma com a outra, aprender a edificar o nosso lar. Sim. Através de ter a casa, a gente consegue edificar o lar, né? E mesmo quem tenha, por exemplo, você pode pensar aí, né? Ir além. Ai, mas eu não tenho a minha casa própria. Aí eu não... A casa que você tá é a sua casa. Aí você imagina aí que a gente vai aprender a edificar o nosso lar. E como aprender a edificar o lar? Primeiro a gente precisa ser para poder edificar. E ser quem? Aí é uma primeira pergunta, né? Quem é você? Quem é você? Ah, eu sou Josineide, eu sou formada em Química, é, eu sou autora. Não, eu não estou perguntando as coisas superficiais. Estou Uhum. perguntando quem é você. Uhum. Aí eu quero lembrar 3 coisas aqui, e resumindo em uma. O diabo com Eva, né, lá desde o jardim, com Eva, ele tentou onde? Como? Ele tentou desconfigurar a imagem de Deus Uhum. para Eva. E desconfigurando a imagem dele, desconfigurando a imagem de Deus para Eva, ia desconfigurar a sua identidade. Uhum. Porque a gente é aqui, em semelhança do Criador, imagem e semelhança de Deus. Então, o diabo tentou Eva em sua identidade, diante de distorcer a imagem de Deus, e assim ela ia agir de acordo com o que ela estava acreditando ser. Uhum. Também o diabo tentou Jesus, se és filho de Deus, ou seja, ele tentou novamente na identidade. E outra coisa é que quando ele chegou diante de Deus, o diabo ele chegou diante de Deus, quando os anjos foram se apresentar, né, a Deus, Uhum. ele foi lá, olha só, desafiando Deus, né? E a atitude dele era uma atitude de dizer assim, ó, Jó só o ama porque ele tem coisas que você dá. Uhum. Deus falou assim, você tá aqui, você não é meu filho, você não é bem-vindo aqui. O que você está fazendo aqui? Não, mas eu estava na terra. Aí Deus fala assim, né? É uma interpretação, tá, gente?
Aí Deus fala assim para o diabo: você não é o meu filho. Agora você viu meu filho Jó? Homem íntegro, fiel, temente a Deus, ou seja, ele tem as minhas características. Ele é o meu filho. Você não. Aí o diabo fala assim, né? Ah, mas ele só ama você, ele só é esse temente, ele só é esse fiel e íntegro, porque ele tem muitas coisas que você deu. E Uhum. Deus sabia. Então, assim, então, aí Deus permitiu que acontecesse tudo aquilo, mas ele falou assim, ó, você pode tocar em tudo que ele tem, ou seja, o que é externo, mas em que ele é, não. Uhum. E fazendo isso, acontecendo isso, aí vem a chave, né, de que o que nos acontece não nos define, mas nos fortalece. Sim. Jó, ele teve bênçãos em dobro. Ele se conectou mais o coração dele com Deus, com o seu pai. A Uhum. sua fé foi aumentada. O seu relacionamento se tornou diferente, porque ele fala assim, ó, eu só te conhecia de ouvir falar. Hoje eu te conheço de se relacionar, Sim. de te sentir. Então, nada que acontece com a gente define nossa identidade, mas sim em sermos filhos, porque a gente fala assim, qual é o propósito da minha vida? É ser você. Aí você não sabe nem quem é. A identidade imagem e semelhança do Criador. Uhum. Mas o que é isso? Você é filha. Filha tem o DNA do pai. Uhum. Deus é. Então, o que tem em mim, tem no meu pai, tem em Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. E Jesus, ele veio aqui, o Filho, né? Que é imagem, que é Deus, né? Que foi Deus aqui na Terra. Ele veio para nos mostrar, para nos aproximar de Uhum. Deus. Então, quanto mais a gente conhece Deus, mais a gente se conecta, mais a gente o ama e mais a gente pode ser. Porque a gente tem consciência, né? A gente começa a ter a consciência de quem ele é. Sim. E somos filhas, a gente tem características dele. Então, continuando, Sim. ó, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Um dia, eu sempre falo isso porque me marcou, e quando eu falei a primeira vez para alguém, a pessoa ficou assim, nossa. Antes, eu não sabia assim, ó, eu falava assim para Deus, qual é o meu propósito nessa terra, né? É só ir para a igreja, o templo, né? Trabalhar, voltar para casa. O que Uhum. fazia uma necessidade de algo a mais. E eu não sabia o que. Então eu falei assim, Deus, qual é o meu propósito? E um dia, aí eu falei assim, aí eu lembrei de uma promessa que ele fez. Olha só, eu tô lembrando agora essa promessa. Né? Ele falou assim, eu lembrei da promessa e ele disse assim, a sua voz vai chegar em multidões. Aí eu falei, Uhum. na época eu cantava no Jovem, né? Uhum. Aí eu pensei assim, será que minha voz vai ficar tão boa, né? E eu vou realmente vai se cantando. Mas eu nunca imaginei. Beleza. Aí eu fiz assim, oh Deus, você não tem pressa não? Nas promessas, gente. Comecei a ser tratada, muito tratada. E eu fui sendo lapidada, fui sendo lapidada. E tudo foi vindo no meu coração. Qual era o meu propósito, né? Que é ser. Só que eu não estava sabendo ser, né? Quem Uhum. ele me mostrasse. Uma mulher sábia, virtuosa. E eu acreditava que eu era tola, então eu estava tendo atitudes assim. Uhum. A palavra fala. O que eu penso, então eu vou ser. Uhum. E pelas mentiras, né, que o diabo conta diante de situações, através de pessoas também, eu fui acreditando naquilo. Sim. Eu posso falar aqui, é, eu tive uma base, né, eu cresci na igreja, tive uma base com princípios. Então, eu não fui tão tola assim, né? Eu não tive tantas tolas, mas Uhum. eu tive. E hoje eu posso falar, né? E estar aqui e dizer assim, se alguém, por exemplo, né, falar assim, mas quem é você, né, para dizer que você é sábia? Uhum. Aí eu falo assim, quem é você para dizer que eu não sou? Porque se o meu pai
diz que eu sou sábia, então eu sou. Quem sou Uhum. eu não sou também, né? Então, aí, um dia eu, no quarto, isso já é outro dia, né? Bem depois. Aí eu chorando, e eu acredito, gente, que todo mundo aqui, eu não sei, né? Mas eu acho que a maioria, pelo menos, já pediu para morrer. Dizer, Deus me leve. Tem gente que nunca vai admitir, não tem problema, porque sente vergonha, porque sente que é coisa da cabeça, ou então. É coisa da cabeça, porque passa na cabeça, né? Aham, aham. Mas é algo que, assim, tem gente que pensa, que sofre muito com isso e pensa muito nisso. Mas tem gente que passou uma vez na cabeça, queria morrer. E não Uhum, tem problema você falar isso para Deus e compartilhar com uma pessoa que você confia, porque eu não quero romantizar a depressão e nem quero romantizar as pessoas que sentem essas coisas, mas eu penso que é um sinal, é um sinal de várias coisas, mas uma das coisas parece que é tipo uma saudade, assim, porque quem é do céu, quem é filho, né, Jus? Não quer viver nessa terra. Não quer ficar para sempre aqui. É claro que não quer, e as coisas daqui não atraem. Então, às uhum, vezes esse pensamento passa, não que a pessoa vai de fato fazer alguma coisa, mas ela sabe que não é daqui. Eu falei, eu queria ir para Deus logo. Às vezes você não fala assim, eu quero morrer. Às vezes você fala assim, eu queria ir pro céu uma vez, eu queria que Jesus voltasse. É um uhum, pedido de não quero mais estar aqui sem falar a palavra morte, né? Então, uhum, assim, eu queria que Jesus voltasse logo. Parece um pouco de egoísmo, parece um pouco assim, né, de a pessoa tá pensando só nela, mas de verdade, cada ser é um ser individual e aqui a gente vai trabalhar a individualidade. Então, isso. se você tem saudade, ó, exatamente como tá falando aqui. A gente tem saudade de coisas que a gente não viu, mas a gente sente que a gente não é daqui. Então, se você já pensou essas coisas, se perdoe. Você não é a única pessoa no mundo que pensou isso, né? Então, só não viva pensando nisso, porque senão você vai entrar em algo que é muito, muito dolorido. Mas Uhum. pense assim, eu preciso viver tudo nessa terra, eu preciso fazer logo o que eu tenho que fazer, acelerar o processo, não se atropelar, mas acelerar processos, eu não ficar parada, cuidar de mim, mas cuidar daquilo que o Senhor me deu, para ele voltar logo também, então, pronto. Basicamente. Ontem eu estava ouvindo, como ela postou, um momento, o povo no estádio, e tinha uma música, né, que esse casal, eles cantam, e todas as vezes que eu ouço eles cantando, meu Deus, eu me sinto assim, o meu desejo de encontrar com Jesus aumenta. Uhum. E eu falo assim, Senhor, me ajuda a cumprir, me ajuda a fazer tudo que eu preciso fazer. Eu quero acelerar a sua volta. Eu quero sim, porque eu anseio te encontrar. Eu sei que eu não sou daqui, Aham. né? E eu não sei te encontrar. E aí nesse dia eu chorando, eu não estava com depressão de diagnóstico, mas hoje eu sei que eu estava, né? Pelos os sintomas. E eu falei assim, Deus está doendo tanto, doendo tanto. Eu estava deitada, gente. E eu conto assim os detalhes porque vocês podem se identificar, né? Eu estava Uhum. deitada e eu falei assim, é, Deus está doendo tanto, eu só quero sumir daqui. Eu fiz assim, o senhor não quer me curar. Me cura agora. Mas se o senhor não quiser me curar, o senhor pode me levar. Eu não tenho coragem de tirar a minha Uhum. vida. Mas o senhor me deu, o senhor pode tomar. Tá tudo certo. Aí, na hora, assim, veio no meu coração, né? Que ele fala no nosso coração. Ele falou Sim. assim, eu senti ele triste. É tipo, que ele ficou triste, né? Com o que eu falei. E ele falou assim, não, filha, não é pra morte. Ele falou assim, isso vai gerar vida. Eu disse, como assim? Uma situação tão, assim, dolorosa vai me causar algo bom. Hoje eu entendo que não só a mim causou, mas está causando em outras pessoas. Ou Uhum. seja, hoje as minhas ações, o que eu faço, gera vida, né? E naquele momento, quando ele falou assim, vai gerar vida, não é para a morte. E eu não questionei.
eu só falei assim, então tá bom. Se o Senhor está comigo, eu consigo. E agora eu não vivo mais para mim, porque para mim não faz sentido mais viver. Eu só vivo para você e por você. Então, o que você disser assim, filha, faz assim, faz assado, eu vou fazer. Porque para mim não tem mais sentido viver para mim. E ali, hoje eu tenho a consciência de que ali eu abri mão de mim. Uhum. Eu abri mão de ser quem eu achava que era para ser, para viver quem ele já disse que eu sou. E hoje está aqui, todas nós, né? A gente, cada uma tem o seu processo. Sim. Cada uma tem os seus desafios na vida. E eu tive o meu, assim como você tem o seu. E talvez não tenha saído dele, mas a gente está aqui para dar a mão, né, uma à outra e você conseguir sair, né, avançar, para você realizar o que ele chamou você para fazer. Então, é forte, né? Isso de ali que eu tive a consciência. Aí voltando, né, sobre a gente, eu ganhei um livro, olha, Deus faz assim, ó, o que é que você quer, né? Me diga o que é que você quer. Nem todas as vezes ele atende, né? Porque se ele fosse atender, eu não tava nem aqui, eu tava morta. Mas quando faz sentido para o reino, que é do seu coração, a gente vai lá e fala, né? Pai, eu quero isso. Faz uma listinha mesmo. Porque na minha listinha é algo simples, mas ele começa no simples e ele faz muito no simples para chegar ao que é grande, né? Ao extraordinário. E o simples também é extraordinário. Sim. Porque, gente, aí, pai, eu quero tanto esse livro, o privilégio de ser mulher. Eu ainda tô lendo ele. Só que, aí eu coloquei na minha listinha, né? E o meu aniversário ainda é no final desse mês. E eu ganhei já antes do mês começar. Eu disse, eu não acredito, Deus, você é muito top. Eu sou uma filha muito amada. E nas coisas simples que a gente começa, quando nosso olhar muda, nas coisas simples a gente percebe o que Deus, ele fala com a gente. Que ele tá ali. Então, antes de falar essa frase, né? É o privilégio, né? Ser mulher. É só para concluir, fechar, né, o que a gente estava falando. Quem somos está em quem Deus é. Então, o que tem em mim tem nele. Ponto. Ah, eu não sou inteligente. É sim, porque o seu pai é. Você tem o DNA dele. Ah, mas eu não sou sábia. Você é sábia. Você só não estava sabendo ser. E é isso que a gente vai aprender aqui. Que a gente é sábio. A gente só não sabia ser. A partir de hoje, você vai declarar todos os dias, escreve em um post-it, sei lá onde que você tem. Coloca um protetor de tela, até uma ideia, né, pra gente fazer uma arte. Que eu sou uma mulher sábia. Eu sou sábia. Tem lá no grupo da gente, vocês podem falar Telegram. 20 pessoas. Tem um PDF para vocês, se quiserem, né? Para você afirmar quem você é. Amei. Vou colocar no meu também, então. Pronto. Aí eu vou fazer um protetor de tela. Eu acho que fala assim, né? De tela. Ou é descanso de tela? Descanso de tela. Pronto. Descanso de tela. Descanso de tela. Para vocês colocarem aí, sempre lembrar quem vocês são. Aí agora, sabendo que a gente é uma mulher sábia, que a gente é filha de um rei, não tem como a gente ser escrava, gente. A gente é uma rainha. E muitas vezes com atitudes de escravo, de escrava. Então a gente é filha de um rei, então a gente é rainha. E olha essa frase, né, que vem do livro. Ser mulher é um privilégio. Ser mulher é uma bênção. Ser mulher é uma possibilidade de edificar. Gente, olha o poder que a gente tem nas mãos. A gente tem o poder de edificar um lar, um ambiente. A gente tem esse poder de trazer que ambiência, que características tem na gente.
os frutos do Espírito, a gente aqui na Terra como mulher tem como representação do Espírito Santo, né? Uhum. E os frutos do Espírito, as características que a gente encontra do Espírito Santo, são mais fortes em nós, Sim. mulheres. Então, a gente tem... Quais são os frutos do Espírito, né? Tem lá, eu acho que é em Efésios, né? São 9. Uhum. Então, a gente tem o privilégio de trazer amabilidade, coisa assim sobre amar. A gente vai aprender aqui. Sobre respeitar. Quando a gente ama, a gente está respeitando a outra pessoa, em quem ela escolhe ser. Não importa se ela está deixando de ser ela. Agora, quando a gente quem Deus disse, a gente consegue influenciar a outra pessoa também a enxergar a identidade dela. Se a gente precisar abrir a boca. Então, se eu sou, a outra tem a possibilidade de ser também, né? Olhando para mim, vendo as minhas atitudes. E atitudes em amor. Isso é respeitar, né? Eu tenho as características como mulher da paciência. Mas o que está acontecendo hoje? É muita correria, é muito corre-corre, tudo, é muita coisa fazendo ao mesmo tempo e se esquecem, né? Elas se esquecem disso. Elas se esquecem de ser elas mesmas. Então, é um privilégio ser mulher. E essa busca tola, é uma busca tola. O diabo, ele mente, né, sobre nossa identidade. Por isso que a gente age de forma tola. Quando a gente age de forma tola é porque a gente está desconfigurada, né? Sim. Sobre quem a gente é. Então, essa busca tola por igualdade não nasceu do coração de Deus. Nossa, eu ia falar disso agora. Olha. Porque você falando já veio até... A gente pode até nesse mês trazer esses assuntos também com relação... a gente não precisa também polemizar, apesar que às vezes eu gosto de uma polêmica, mas trazer essa questão do feminismo, porque eu vi, inclusive, Josi, eu vi, estava seguindo um perfil e eu não percebi, eu não tinha entrado nesse perfil todo para ver, porque eu vi só um post patrocinado e eu achei interessante um movimento que elas estavam fazendo, que inclusive é de mulheres e é escritores também. Só que aí eu fui ver a grade curricular delas, né? Fui ver algumas coisas que elas abordam. Eu falei, meu Deus do céu, esse movimento aqui está nascendo para combater essas coisas também. Porque tudo começa daí na escrita, tudo começa na leitura, no conhecimento e adquirir informação. E esse povo está adquirindo informação que destrói. Está adquirindo informação que é o que você falou, mancha a identidade. E aí o que acontece? A gente vê assim, elas são muito, essas pessoas que pregam isso, elas são muito contraditórias, né? Porque elas brigam pelo direito de algo que a gente já tinha antes. E quando vem que estão brigando por algo que não precisa brigar, elas se desgastam e falam sobre a importância e o papel da mulher, e de repente elas estão trazendo, sem querer, algo que a gente já deveria estar fazendo. Então, é tão confuso o que é pregado, é tão confuso o que é falado, que só se repete nas escolas, né, nas faculdades, nas universidades, às vezes dentro de casa, dependendo de quem é a mãe e o pai. É uma doutrina que, assim, é algo tão terrível do inferno, que fica impregnado na cabeça. E para tirar, é só construindo uma nova cultura. E uma nova cultura, não que é a nossa cultura, é a cultura do céu, que é o que vai ser abordado aqui. A cultura do céu é a plenitude da nossa identidade e não é o que falo. Então, essa live aqui vai ficar gravada, né? Inclusive, eu queria, acho que até deixar de collab daí no meu perfil também. Eu acho maravilhoso. Se a gente puder deixar, eu acho bom. Porque é uma cultura assim que não vai ser construída do dia para a noite. Por isso que o movimento, ele não nasce grande. As coisas ruins dessa terra não começaram grandes, começaram com uma ideia. Começaram com uma pessoa, começaram com um movimento. Uma
sementinha colocada. E de repente isso começa a disseminar. Por isso que quando Deus veio e destruiu lá a Torre de Babel, bom dia para quem tá chegando, viu? Manda para mais gente que essa live tá pegando fogo. Mas pegando um fogo bem suave. Fogo, o fogo mais feminino. Quando ele veio e destruiu a Torre de Babel e confundiu as línguas, eles estavam fazendo algo aparentemente bom, né? Porque eles estavam se unindo para construir algo grande. Só que Deus veio e destruiu porque aquilo ali, a intenção daquilo não era boa. Aquilo ali não era para chegar a Deus. O movimento não era para glorificar a Deus. Era para glorificar o homem. Então ele veio, ele mesmo, e confundiu as línguas. Então o movimento não é do nada. Tanto que estão construindo, né, Josi? A Josi tá lá. A Josi é criativa, a Josi é incrível, maravilhosa. Ela tem uma essência. Eu não largo mais da Josi. Só se Deus falar assim, ó, Luana, agora é para você ir lá para tal lugar e você tem que desligar essa internet, você não pode falar com ninguém. Aí eu desligo da Josi, mas do coração eu não desligo, não. Porque não tem como, né, Josi? E tá sendo leve, e eu sei que tá sendo assim, algo que está construindo algo poderoso, uma coisa que está construindo algo poderoso. Então, quando a Josi fala disso, de voltar e voltar à essência, ó, o povo tá confirmando aqui que a gente precisa falar disso, de uma forma leve, né, para trazer, para resgatar mulheres que estão perdidas nisso. De achar assim, e de achar que é errado cuidar da casa, ou é degradante cuidar da casa. Ou é degradante você pensar, nossa, essa semana acho que eu vou fazer um bolo disso, disso, disso. E eu não tô falando, e eu sou uma das pessoas, eu amo trabalhar fora. Eu amo construir coisas, eu amo ter ideias também, construir projetos e fazer e acontecer. Só que é igual a Josi falou. E esse negócio de acelerar e de fazer e de estar resultado, a live que eu fiz na segunda-feira falando sobre isso também, é um negócio que, assim, se você fica só nisso, por mais que seja algo bom que você está realizando, às vezes isso não está sendo bom para você. E aí que entra o porquê você está fazendo o que está fazendo. Às vezes até a intenção do seu coração é correta, mas às vezes não é para você estar imergida do jeito que você está imergida no que está fazendo. Você precisa entender quem você é, e você precisa entender o seu tempo também. Então, a essência é o lar, a essência é você, o cuidado de você e da sua família mas principalmente, você voltar para isso aqui que a gente está falando, para a palavra, e voltar para a essência que Deus colocou em você, da mulher que é para viver tudo que Ele tem para você viver e que não é se diminuir. Se você escolher ficar em casa, cuidar de você, da sua família e de mais nada, assim, mais nada, né? Eu digo, você precisa ver que você já está cuidando de tudo que é importante. Porque o que se agrega são coisas para fortalecer aquilo que você está construindo. Mas se você não cuida daquilo que está dentro, o que está fora vai ser algo assim, passageiro e não vai te trazer alegria plena. Isso. Nossa, veio tantas coisas aqui. A gente conheceu, foi através da escrita. Ó, eu falei para vocês, né, que eu passei pelo meu processo e que o Senhor estava me preparando para esse movimento aqui. Eu precisava estar curada para poder trazer essa verdade. Aquela Simone, né? Simone Beauvoir, ela começou um movimento. Uma mulher doente, ela começou um movimento que trouxe tantas destruições até hoje. A gente curada decidiu se levantar para pegar na mão de quem quer pegar, de quem quer ouvir. Sim. E plantar uma semente no coração dessas pessoas. E as pessoas são corações. Na palavra fala, né? Plantar a semente em terra fértil. A gente está plantando em corações férteis. Vocês estão aqui. Se vocês estão aqui é porque estão querendo, né? Estão buscando. Estão nessa busca não só de
se descobrir cada vez mais, como também ser ativadas para levar a semente para outros corações também, que Sim. só serão alcançados através de vocês, né? A gente está aqui alcançando o seu, mas você tem um chamado, tem uma missão de alcançar o seu povo. Então, e daí a gente se conheceu e foi o quê? Através da escrita, né? Foi E, lindo. e começamos aqui. Então, aí, inclusive, aí falando sobre isso, né? Porque assim, gente, é tão tolo a gente buscar por igualdade. Não tem como a gente ser igual nem a outra mulher. Imagine a um homem. Uhum. Um dia eu falei assim para uma pessoa, eu falei assim, eu conversando, aí a mulher falou que ela tava com dores no. Gente, se eu errar aqui, tá tudo bem. Uhum. Eu não sei se foi ovário ou foi útero que ela falou, né? Aí ela disse assim, nossa, que ela tava com muita dor porque ela tinha pego muito peso. Uhum. Eu fiz assim, é? Ela disse, é. Aí eu me liguei, eu fiz assim, então homem não tem isso, porque homem não tem útero ou é ovário, um dos dois. Aí uma pessoa escutou. Eu falei assim, olha só, ela fez assim, era bom que homem tivesse também, para ele sofrer também, que a mulher só. Eu fiz assim, meu Deus. Eu fiz assim, agora olha, pense direitinho. A gente vive nesse mundo, se a gente não pode pegar peso, quem é que tem o peso pra gente? É. Então assim, a gente quer a igualdade, entende? O Uhum. homem é o físico, né? A gente é aquela essência. Uhum. Quando a gente busca querer ser homem, querer ser essa igualdade, essa tolice insana, né, que implantaram no nosso coração, a gente está deixando de ser mulher. A gente está deixando nossa essência de lado, Sim. querendo ser outra pessoa. Olha só, o diabo fez isso com Eva. Eva, Deus não é bom não, assim não, hein? Não é tão bom quanto você pensa, não é tão bom o quanto ele falou. Se ele fosse tão bom, você poderia comer aí desse fruto. Aí ele foi trabalhando na identidade dela, distorcendo a identidade de Deus. Sim. Então, o que ela pensou ali? Nossa, é verdade. Então eu vou fazer isso porque eu vou ser outra pessoa, Uhum. porque eu vou ser quem ele tá querendo que eu não seja. Tipo isso, né? Uhum. E ela fez. Então a gente age assim, muitas vezes, com tolice, porque a gente não sabe nem quem a gente é, e pelo que a gente acha que é, a gente age. Então, olha só, graças a Deus que a gente tem os homens, e graças a Deus que eles têm a gente. Um Exato. complementa o outro. Não tem como. A gente é a essência. Os frutos do Espírito estão muito na gente, mas o que está acontecendo? A gente está se desconectando de quem a gente é. Porque a gente está buscando, não é porque Deus quer, não. É porque a gente está buscando. E quando eu falo a gente, eu falo em geral assim como mulheres, né? Só que a gente aqui já não faz mais parte disso, dessa busca. Mas entende? Então, ser mulher sim é um privilégio. E essa igualdade, né? Por ser igual, buscar. Mané, direitos iguais, Uhum. é só um superficial. Eu já ouvi muito. E até no início, eu não tinha estudado, nunca tinha buscado nada. E para mim era aquela igualdade de direitos de trabalho. Que, mané, direito de trabalho? Não é. Isso é superficial. Só para pegar uma pessoa que não está desconectada, né, dela, da sua identidade. Aí vai assim, nossa, é verdade. Então, assim, eu quero ser, eu estou buscando a igualdade, eu quero ser, porque a mulher não tem valor porque você não se dá, você não se enxerga. Uhum. Porque se você se enxerga por quem é, você dá o valor que você tem, você vive de acordo com isso, e a Uhum. pessoa que está lá fora, que não é você, ela vai enxergar. Mas Sim. a gente quer que o outro nos dê valor sem a gente dar. Quer que o outro nos dê valor como mulher se a gente quer a igualdade, quer ser homem. Uhum. Ah, meu marido, meu Deus, ele é muito. Não é romântico, não é não sei o quê. Ele é do jeito dele.
Se você entende que é do jeitinho dele, você vai enxergar a demonstração de amor dele, do jeito dele, como homem, a não ser que ele se casar com outra mulher. Uhum. Assim, inconsciente, a gente fica querendo que o marido seja uma mulher, uma marida, sei lá o quê. Né? Uma marida. Estão inventando tanta coisa, né? É verdade. Todes. Tudo, né? Né? Tudo já está feito. E olha que incoerência, porque todos já está incluindo todos. Aí vem com todos. É. Olha que meu Deus. Mas esse é o papel do inferno. O papel do inferno é distorcer tudo que Deus fez. Sim. Inclusive na palavra. Ele vai fazer isso com a palavra. Porque a palavra, a escrita, é a identidade de um povo. Então, quando você fala assim que todos, na língua portuguesa, já inclui homem e mulher, porque já está já como uma regra e gramatical, vem o inimigo e quer mexer até nisso, porque mexe com o vocabulário de um povo, mexe no dicionário, mexe nos textos, mexe na história. Ele quer fazer tudo o que ele quer fazer é distorcer. Se você ouve os políticos que são muito usados, né, pelo maligno para distorcer uma sociedade, eles vão falar que eles têm que destruir a família. Eles falam que eles têm que destruir a família. Essa figura de esposo, esposa e os filhinhos. Tudo que Deus sempre sonhou, tudo que Deus projetou e o que é perfeito. Homem e mulher e filhos. E não o contrário, e não coisas, bestialidades que fazem. Não essas coisas. Né? Então, tudo que ele quer fazer, como ele não cria nada, como ele não tem criatividade para nada, ele pega o que já existe e ao invés, né, nós que somos filhos, nós pegamos aquilo que já existe e a gente, em cima daquilo que já existe, que Deus já fez, a gente vai criando coisas novas e tendo imaginação, enfim, e usando como exemplo. Agora, o que ele faz é distorcer. Então, ele pega como se fosse a moeda, tem cara e coroa, vira do lado, vira do avesso, e distorce totalmente e completamente. Com uma leve impressão, para quem ainda não conhece a verdade, de que aquilo é bom. Não, mas está incluindo. Não, mas está... O amor, ele veio para alcançar todos. Mas não são todos que querem. Jesus, ele veio para os dele. Os dele não quiseram. Então, esse amor foi estendido aos gentios, que somos nós, todo o povo da terra. Se espalhou. E ainda assim tem gente que não quer. Então são indesculpáveis diante de Deus. Quando você conhece a verdade, que você sai da ignorância, igual a gente está falando aqui, algo que é forte, igual a Elaine está falando. A gente está falando algo aqui para desvendar os olhos das pessoas, principalmente das mulheres, e é algo que, se não é falado, e eu sei que outras pessoas também falam, mas tem coisas que a gente é a Josi que vai alcançar. Eu que vou alcançar. Outras mulheres que vocês vão conhecer aqui, que elas que vão alcançar. Mulheres que às vezes não vão ser alcançadas por celebridades ou pessoas que já estão há muito tempo falando. Elas querem ouvir de alguém talvez mais real para elas agora. Porque quem já chegou num outro patamar, ela está alcançando outro tipo de pessoas que ela também precisa alcançar. Mas às vezes a gente precisa ouvir alguém que está assim, ó, do nosso lado. Pegar e falar, mas é verdade? É real? É real. É real. Porque aqui você vai ver pessoas imperfeitas, mulheres imperfeitas, que não estão buscando a perfeição, mas que estão buscando viver a verdade, a realidade. E falar assim, ó, hoje estou precisando de ajuda, vamos se ajudar? Vamos! Ó, hoje estou precisando de oração, vocês oram por mim? Oramos. Ó, tive uma ideia, vamos fazer isso aqui? Vamos! Então, é uma impulsionar a outra de verdade, não só na fala. Não só aparecer aqui na rede social e falar, nossa, olha que mulheres, meu Deus, olha que time. É um time, é uma equipe, são pessoas extraordinárias, mas antes de elas serem time, antes da gente ser uma equipe, a gente é um ser individual. E que a gente acredita numa verdade, a gente crê nessa verdade, quer viver e está vivendo. Boa parte dessa verdade já. E aquilo que a gente não está vivendo, né, Josi? A gente está buscando. Isso. E no caminho, a gente vai vivenciar isso, né? Exato. Porque aí,
Inclusive, a gente vai ter homens aqui, porque a gente vai trazer a visão deles também sobre Provérbios 31. Gente, vai ser muito maravilhoso. Ah, lembrei. Ó, imaginem que somos vizinhas de casa. Só que essas vizinhas, como a Bíblia ensina, não fofoca. São vizinhas sábias, para fechar. São vizinhas sábias. E sábias, elas respeitam, elas amam. Então, estamos aqui para realmente dar a mão uma à outra, para se apoiar. Não ficar criticando, para ficar se comparando, não. A gente está aqui para se fortalecer. E uma com a outra, né? A gente consegue. Porque imagina aí um jardim. Somos o jardim, somos as flores de um jardim cujo jardineiro é Cristo. E nesse jardim, as rosas não precisam de espinhos, porque tem o jardineiro que cuida delas. Tem Cristo. Espinhos ferem, machucam. A gente não precisa desses espinhos. A gente está protegida, a gente está cuidada. E a gente vai aprender sobre o amor, né? E a gente vai chegar a um ponto de quem ainda não se sente, vai chegar a um ponto de se sentir amada por Deus. E quando se sentir amada, vai se desarmando. Porque se sentir amada por Ele, vai tirando todas as armas e vai dizer assim, nossa, eu estou protegida por Ele, para que eu vou me armar? E ao invés de você ter espinhos, você vai exalar perfume, o bom perfume. Você vai exalar aromas suaves. Ou seja, você vai exalar amor para outras mulheres que estão feridas. Porque essas mulheres que estão nesse movimento de feministas, de não sei o que lá, buscando igualdade, elas estão feridas. Elas estão doentes. E não é com a nossa crítica que ela vai ser curada. Mas com um bom perfume, né? Sobre a vida. Então, a gente passou muito tempo calada, né? Chegou o momento de falar. Então, essa busca não nasceu do coração de Deus, né? A busca pela igualdade. Nasceu para desconfigurar nossa identidade, destruindo famílias ao distorcer a imagem de Deus. E, como eu já falei, né? Vai ter aqui, depois vão vir homens para fazer lives com a gente. E quando a gente fala aqui, ó, de pessoas comuns, pessoas reais, tanto a gente fala de realeza, porque a gente é filho de um rei, quanto a gente fala de ser humana, porque a gente tem as três esferas, né? Espírito, alma e corpo. Então, não tem como a gente fugir. A gente é humana também. Mas a gente também vai aprender essa humanidade com Jesus. Porque ele veio, né? E a gente pode aprender com a humanidade, com o homem que ele foi. Ao invés de ficar afastando ele, deixando ele distante. Nossa, é um ser supremo que é inalcançável. Não. Ele é uma pessoa alcançável. E o nosso relacionar com ele, os nossos devocionais, a nossa conversa com ele, a nossa busca, né? E tempo de qualidade com ele vai gerar isso. Porque quanto mais a gente conhece ele, mais a gente se apaixona, mais a gente o ama, mais a gente quer fazer o coração dele se alegrar com as nossas atitudes, mais a gente vai ser quem a gente é. Mulher, sábia, feminina, virtuosa. Então, jamais seremos iguais uma com a outra, né? Eu coloquei aqui. Imagina querer ser igual ao homem. Que bom que a gente, olha que privilégio, a gente gera vida. E olha a comparação com o Espírito Santo. Quando Deus estava lá formando o homem, o que foi que aconteceu? O sopro, que é o sopro do Espírito. Vida. Então, olha como se associa, né? A gente ser a representação do Santo. A gente gera vida. Isso é um privilégio grandiosíssimo. Sim. Então, a gente tem privilégios como mulher e o homem tem como homem. Não precisa ficar competindo ser a melhor mãe do que o seu marido ser o melhor pai. Você pode ser a melhor mãe e ele ser o melhor pai. Isso. Né? Sim. Na sua singularidade, que você é. E não é igualdade de direitos ou blá, blá, blá. É
distorcer a identidade de fato. Uhum. Porque o diabo ele é mentiroso, ele engana, né? Uhum. Fingido. Essas características são características que ele quer nos dar. De Uhum. mentirosa, de enganadora, de infiel, de quebra-princípios. Tudo isso nasceu dele. Uhum. Tudo isso ele tenta colocar no nosso coração e dizer que a gente é isso aí. A gente não é coisa. A gente é alguém. A gente não tem preço, a gente tem valor. O preço já foi pago pelo não amado. Ele fala para mim, se for preciso, né? Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, que morreu por ela. Então, ele falou isso, mas ele já fez por nós. Percebe? Não morreu. Ele fala para o marido, se preciso morrer por ela, morra. Você Uhum. consegue. Eu consegui morrer por um povo. Imagina você pela sua esposa, pela sua família. Então, e os homens também, né? Então, assim, mas tem muito de responsabilidade nossa, porque como mãe, como mulher e como mãe, é nossa responsabilidade estar ali no lar. E a gente Sim. tá fugindo, né? Desconfigurada de quem a gente tá fugindo desse privilégio que é nosso. Uhum. Gente, ver a criança crescer, os nossos filhos crescerem, dar os primeiros passos, falar as primeiras palavras, e o homem tá lá na guerra, né? Lá fora, guerreando pra gente. Olha que privilégio nosso. Aí quando ele encontra, às vezes, quando ele volta, é outra guerra dentro de casa. Mas a gente, como um dos frutos do Espírito é a paz. É para ele encontrar paz dentro do lar. E outras coisas que acontecem também é que quando o homem chega, nossa, tira essa sandália daí. Nossa, deixou a toalha na cama. Gente, primeiro que a casa não é só sua, é dele também. A cama não é só sua. Se você fizesse só uma cama, você ficaria solteira para sempre. Uhum. Se você quer ter só tudo seu e tudo é do seu jeito, então você mora só. Mas quando você decide, você abre mão de algumas coisas e tem muitos privilégios também. Você recebe muitos benefícios, né? Sim. Você é protegida, você é amada por um homem, você é respeitada, você é protegida, você tem esses benefícios, vamos dizer assim, né? Esses privilégios como mulher. E abrir mão de coisas tão pequenas. É abrir mão do controle, querer que a casa esteja do seu jeito e abrir mão do controle. É por isso que muitas vezes a gente sofre e fica na ansiedade, porque quer controlar as situações e até pessoas. Olha que desonra, né? Até com Deus, dizer assim, Deus, o Senhor fez assim, ó, falhou nisso aí, era para o Senhor estar controlando, mas já que o Senhor não vai controlar, eu vou. Uhum. É muito forte essa questão do controle. Deus, ele não está lá com controle fazendo assim, ó, com a gente não. E a gente quer fazer isso com pessoas, com as situações. Ele fala, basta o dia de hoje para você pensar, cuidar. Para que ficar pensando no dia de amanhã com esse exagero e chegar a ficar doente? Então, se o seu marido chega, ele vai para a guerra. Eu ouvi isso de um homem. Ele falando assim, gente, ele falou assim, olha como eu penso. Ele falou, olha como eu penso. Eu penso assim, que a gente como homem, a gente vai para a guerra. E quando a gente chega em casa, a gente quer um lado de paz. Eu fiz assim, meu Deus, olha o olhar dele, né? E aquilo foi esse abrir já algo assim. Então a gente, quem é que proporciona esse lado de paz? Somos nós como mulher. Aí às vezes assim, nossa, fulano, o seu filho ou meu filho, já pega só pra ela, né? Como se ela fez sozinha. Uhum. Meu filho ou seu filho ou não sei o quê. Fez isso. Já vem com um monte de problema, gente. Isso não é a gente, não faz parte de quem a gente é, não, tá? Isso você está aceitando que o diabo contou. E naquele movimento lá, aquele movimento começou pequenininho, né? Uhum. E agora atingindo tantas famílias, destruindo tantos lares. Mas a gente está aqui para reafirmar a verdade que o Senhor já falou, né? E afirmar elas sobre nós e sobre as outras pessoas. Então, ele é mentiroso e enganador. E esse é um movimento que se levantou com uma, duas, sete, que vai chegar em muitas.
em muitas mulheres, como um Amém. instrumento de Deus que levantou, né? Para desconstruir aquelas mentiras que o diabo contou, trazendo a verdade agora, sem máscaras. E uma vez eu acordei, Lu, eu acordei um dia assim, ó. E agora eu já vou fechar. Com essa mensagem, a verdade sem máscara. Aí Uhum. eu fiz assim, o que significa isso? A verdade sem máscara. E eu fiquei repetindo isso na minha mente, eu não falei. A verdade sem máscara, a verdade sem máscara. Aí eu fiz assim, um dia eu vou entender, vou deixar no meu coração, né? Um dia eu vou entender. Hoje eu entendo que as pessoas acreditam em uma verdade porque elas falaram tanto, acreditaram tanto aquilo que se tornou verdade para elas. Só que agora a gente vai trazer a verdade sem máscara. Uhum. Essas mentiras é a verdade que é o fato, que é a realidade. Que verdade é essa? A que Deus já contou, a que Ele já disse. E que a gente muitas vezes, inclusive no post aqui, tem a mulher sabe. Quem é você, né? Uhum. Aí tem o Provérbios 14:1, que é sobre a mulher saber edificar a casa, e tem uns trechinhos lá. E eu falo, tem lá assim, ó, que o diabo, ele acredita tanto no que Deus já disse, que ele fica tentando, né, distorcer quem a gente é. E a gente, como filha, que já é herdeira, que já é rainha, não acredita no próprio pai. É verdade. E acredita no que ele diz, sem nem questionar. Até a Bíblia, quando eu estou lendo, não é um questionar de querer bater de frente com Deus, mas é um questionar de você fazer perguntas para você entender. Uhum. Pai, e quando a gente está crescendo com os nossos pais, que eles são a representação de Deus aqui na Terra, é por isso que o diabo ele trabalha na família para poder Uhum. distorcer o nome de Deus. Quando a gente está crescendo, o que é que a gente faz? Pai, isso aqui é para quê? Pai, isso aqui é o quê? Porque ela quer entender. Mas quando a gente fala assim, não, não pode. Não pode isso, não pode aquilo. Você cresce só no não pode. E Uhum. isso não está ensinando o princípio. Por que não pode? Ela vai saber. Ela não vai precisar errar para saber a consequência daquilo ali. Assim é Uhum. com Deus. Eu falo assim, ó, quando eu tô lendo, eu falo assim, eu não tô entendendo não, pai. Não tô entendendo. Aí eu falo assim, mas eu quero entender. Faz sentido para mim saber. Ai, e quando a gente vai fazer o devocional, quando eu vou fazer o devocional, eu falo assim, Espírito Santo, qual é a mensagem de hoje para mim? E Uhum. assim a gente vai fazer aqui, né? Porque a gente vai começar com o devocional, a gente vai fazer a oração. E sempre a gente perguntar isso. Uhum. Espírito Santo, qual é a mensagem hoje para mim? E ele fala. A palavra vai ser tão atual, tão certeira assim no seu Uhum. coração. Aí vai vir para o seu coração, vai agir como cura e você vai transmitir para as outras pessoas também. Sim. E aquela verdade vai ter recompensas e não consequências, porque é uma Uhum. verdade que veio dele, é uma verdade sem máscara, sem máscaras, né? Sim. Então é isso, é você ser você, Uhum. feminina, sábia, virtuosa, é você ser mulher. Que lindo! Muito lindo, Josi. Que live especial. Então, ele vai começar a te dar estratégias. É o que aconteceu e está acontecendo com a gente. Por quê? Eu não vou contar minha história aqui, mas por muito tempo eu trabalhei fora, desde os 15 anos. E eu amo conhecer gente nova, eu amo conhecer novas realidades, eu amo. Só que chega um tempo que você começa a ver assim, não, eu gosto disso, mas eu tô sentindo falta disso. O que que você tá sentindo falta, Luana? Sentindo falta de estar em casa de verdade. Não chegar em casa para dormir, acordar, tomar banho e sair correndo. E essa rotina é uma rotina que por um tempo, às vezes, a gente é necessário passar. Dependendo da sua realidade, de onde você veio, como você viveu. Mas se você escolher isso para sempre, talvez seja, igual a Josi falou, você está carregando um peso que não era para você carregar. Luana, eu não posso trabalhar
trabalhar? Pode. A mulher de Provérbios, ela trabalha, ela tem negócios, né, Josi? Ela tem projetos, ela faz várias coisas. Mas Já... isso não quer dizer que ela não seja uma mulher sábia, que ela sabe o que é o primordial, o que é o essencial e que é inegociável. E o Que que é é inegociável? o que é nossa prioridade? Porque a nossa prioridade é o lar. A gente tem como fazer algo além, a gente faz, mas que a prioridade é o nosso lar. E isso foi que se perdeu. E quando a gente entende qual é a nossa prioridade, que isso é um princípio, primeiro eu, ou primeiro meu lar, e depois é lá fora, a gente tem força para decidir algo, porque a gente sabe o fundamento. Você não vai dar liberdade para que uma pessoa diga assim, nossa, mas você é tão boa enfermeira, fica lá. Nossa, mas você ganha tão bem. O que você quer ganhar mais? Qual que vale mais? Você está fazendo para as pessoas lá fora ou você fazer pelo seu lar, pela sua família e receber em troca deles também? Ou ficar na vida insana, corrida, o tempo todo, na busca de algo que você não vai encontrar lá fora, mas está no seu lar. É isso. Você vai ter a consciência aqui. E você que vai tomar a decisão. Não a gente. Mas cada um vai tomar a sua decisão. Exatamente. Muito bom. Josi, foi tão bom. Foi tão boa essa live. Agora olha só. A gente nem lê o versículo, né? E, eu quero assim, porque a gente vai precisar falar, né, sobre o versículo 1 e amanhã a gente vai até com uma das meninas daqui dos bastidores. Vocês vão conhecer cada uma, porque cada uma vai participar no mínimo de uma live. Sim. Então vocês vão conhecer, né, a parte de cá, de trás, e vocês vão poder se aproximar mais da gente. Então, o devocional é a gente se relacionar, né? Ter um tempo de qualidade com Deus, que a gente precisa. Deus fala assim, ó, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, mas como a ti mesmo. Então, Deus, eu e o outro. Se eu não me relaciono com Deus, como que eu vou amar alguém que eu não conheço? Então, eu preciso me relacionar com Ele e conhecer. E é conhecendo Ele que a gente, assim, se apaixona, ama cada vez mais. Como eu falei, né? A gente quer ter atitudes que alegrem o coração dele. E isso faz com que a gente se ame, porque a gente conhecendo ele, conhece a nós, quem a gente é. Sim. E a gente vai transbordar esse amor para as outras pessoas. Então, o devocional é um princípio, né? Nossas primícias. Isso. Tem pessoas que não podem fazer de manhã, tudo bem, mas faz no horário que der. Só que não tem igual, né? Fazer de manhã, porque as primícias, você já começa o seu dia sendo instruída através daquela conversa, né, entre você e Deus. E então a gente está aqui, aí oficializando aqui o devocional. A gente está aqui, sentadas à mesa. Imagine aí, somos vizinhas. Então, dentro daquela grande casa que é o movimento, a gente agora está reunida em uma grande mesa, cada uma com um chazinho. Vamos pensar em um chazinho, né? Somos rainhas. Então, cada uma com seu chazinho na mesa. Mas o mais importante, quem está é Cristo. Ele, o mais importante de todos, ele está presente. E agora, a gente vai começar. E a gente vai começar com a oração para falar um pouquinho sobre a Luana vai trazer uma mensagem sobre Provérbios 31 e o 1. Aí, Lu, você pode ler. Se quiser que eu leia, eu leio. Você pode ler também e traz a mensagem. E a gente vai se complementando. Tá bom? Tá bom. Pode ser assim. Pronto. Lê agora? A gente, bora orar. Bem rapidinho. Tá bom. Eu não sei se você consegue colocar a música aí, de fundo, aquela musiquinha bem legal. Se não tem problema. Fica ruim quando é o collab, a música ela corta. Né? Então tá bom. Pai, estamos aqui como tua filha, descobrimos que somos e que temos o teu DNA. E sendo assim, Pai, imagem e semelhança tua, cada uma aqui sentadas à mesa, queremos te agradecer por tua presença. Espírito Santo, que
a mensagem para cada uma de nós, cada uma receba. E que elas anotem no seu caderno, porque um dia, tanto elas podem, hoje, começar a transbordar em outras vidas, como também ser cura para elas e futuramente elas podem distribuir essa mensagem de uma forma mais potencializada, quem sabe em uma live, quem sabe em uma palestra, quem sabe em uma ministração. Faz a tua vontade, entrega-nos a tua mensagem. E eu faço a pergunta, como sempre faço, né? Qual é a mensagem que o Senhor tem para mim hoje? Qual é a mensagem que o Senhor tem para cada uma de nós aqui hoje? Obrigada, Espírito Santo, por tua condução. E obrigada, Jesus, por tua presença à nossa mesa. Obrigada, Pai, por tua fidelidade, por tua paternidade e pelo reino, por nos fazer herdeiras de um reino tão glorioso. E não abrimos mão, jamais, não abrimos mão da nossa identidade como filhas, como tua filha. Amém. 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 Olha só, quando a Josi falou, né, que ia ser Provérbios 31:1, você acredita que eu me confundi? Eu fui lá para Provérbios 1. Aí eu li Provérbios 1, reli de novo, assim, para lembrar. Aí quando você falou na live, a gente vai ler Provérbios 31, um versículo por dia. Deu, opa, deixa eu ir para lá. Aí eu li aqui o primeiro. E eu falei, meu Deus, é um versículo só. E olha como é que começa. Provérbios 31. Ditados do rei Lemuel. Ditados do rei Lemuel. Uma exortação que sua mãe lhe fez. Esse é o primeiro versículo. E aí eu não posso mais ler nenhum agora, porque é só um. É só o primeiro. É um desafio. Né? Mas eu achei maravilhoso. Achei maravilhoso. Oi, Rafael Rocha. Rafa, olha, deixa eu já falar, né? Eu acho que é dia 8 e dia 9, tá? Tem live pra você. Isso aí. Tem que fazer live com esses homens abençoados. Ô, Lu, assim, aí, voltando ao devocional, é só uma dica que eu deixei lá no feed, né, pra gente. Que palavra chamou a atenção? Para as meninas que estão aí, né, escrevendo, as palavras que chamaram a atenção, para elas não estar com uma caneta, um papel não, caderno, porque a gente é organizada. Sim. E se não tiver o papel agora, ou o caderno agora, você providencia, anota no papel, né? Grita aí, qual palavra chamou a atenção? E você vai desenvolvendo uma mensagem. E é o que vai acontecer agora. Com você, mano. Ótimo. Então, quando eu li aqui o primeiro, antes de falar a palavra, como eu fui lá para o primeiro capítulo, e não era o primeiro capítulo que a gente ia ler hoje, era o primeiro versículo do Provérbios 31, já me veio a palavra do início, o começo de todas as coisas. Então, antes de eu ler uma palavra aqui. Por quê? Sempre a primeira frase, o primeiro versículo, o que vai aparecer por primeiro, por mais que às vezes não seja o princípio de todas as coisas, se começou ali, é porque ali tem o início de algo. Pode ser o início de uma história, o início de uma criação, o início de uma construção. Às vezes não é o início da história da pessoa, mas é o início de algo que vai ser construído ao longo desse texto. Então, eu não li o texto todo. Não vou ler o texto todo, obviamente, que é só o primeiro versículo. Mas aquilo que me chama a atenção, tem a mãe. O ditado que a mãe fez. Então, só que quando eu volto, tem o rei Lemuel. Então, essa mãe era mãe de um rei. E ela traz a exortação, algumas coisas para esse rei. E depois, lógico, eu me lembrei tudo que ia falar nesse texto, que eu não vou abordar agora, que dá costa, mas não vou falar. Mas me chama a atenção a palavra mãe, porque aqui, se eu não me engano, né, depois eu poderia até... Vou bater o olho aqui, mas eu acho que não fala. Não fala o nome dela. Fala o nome do filho, Lemuel. Inclusive, depois eu quero pesquisar sobre ele. Mas fala o nome do filho, que era um rei, mas quem fez a exortação foi a mãe, ou seja, o papel da mulher, independente da posição onde ela está, sendo ela mãe de um rei, sendo a mãe de um operário, sendo a mãe de qualquer outra posição
falando de posição agora, não de identidade, o papel da mulher nesse papel de mãe, ela tem muita importância porque ela vai trazer algo de vivência e de experiência de coisas que ela errou, porque a sabedoria é construída em cima do erro também. Não do erro intencional, mas o erro de você não saber, a hora que você faz, aí você aprende, não deveria ter feito assim. Não deveria ter sido assim. Agora você se tornou uma pessoa sábia em cima daquilo ali. Então, eu sei que ela vai trazer algumas, igual fala que alguns ditados, mas alguns lembretes para ele. Para como escolher, como enxergar uma mulher. O que você precisa saber sobre a mulher que você quer ter para você, quer ter para cuidar. Então, a vivência dela, por mais que a gente não vai ver quem era essa mulher aqui, quem ela foi, só pelas formas, da forma que ela vai falar e o que ela vai trazer, a gente pode imaginar como que ela era. Imaginar o que ela errou, provavelmente também, mas imaginar no que ela se transformou a partir das experiências e a partir da sabedoria. Então, isso me traz também a importância, né? Me lembra muito de Maria, mãe de Jesus. Por mais que a gente não idolatre Maria, a gente não adore Maria, e Maria não é perfeita, não é santa, ela foi uma mulher escolhida por Deus, foi santificada por Ele, para carregar alguém muito precioso, que é Jesus. Ela foi muito importante para a vinda de um rei. Então, mesmo ele sendo um rei, ele foi cuidado por uma mãe, foi cuidado por uma mulher. Então, Deus, ele poderia ter assim, ó, enviado como uma estrela cadente Jesus na terra e pum, surgiu o mestre, surgiu o rei. Mas ele não fez. Ele não fez. E ele foi gerado. Ele foi gerado pelo Espírito, né? Ele foi gerado em Maria, né? Para não veio da relação do homem e mulher. Por alguns quesitos que a gente não vai se aprofundar agora, senão a gente vai entrar em muitos assuntos. Mas ele veio direto, né, do céu, do seu pai, que é Deus. Ele foi desenvolvido na barriga de uma mulher. De uma mulher. No útero é o útero, né? De uma mulher. Pronto. Não, e eu imagino assim, vendo o filme Paixão de Cristo, dizem que é o filme que mais se aproxima, né? As imagens que mais se aproximam da realidade de como Jesus viveu e sofreu. Eu imagino exatamente como algumas cenas que aparecem naquele filme. Jesus, como uma criança, se machucando, batendo o joelho, caindo, e a mãe vindo assim, abraçando e cuidando, né? E cuidando de um rei. Ela já sabia quem ele era, mas talvez pela humanidade dela ser limitada, ela ainda não tinha noção completa de que ela estava cuidando do Salvador de toda a humanidade. Nossa. Então, quando vem a mãe aqui para o rei Lemuel dando exortação, tá dando palavras de sabedoria para ele e endireitando o caminho. Maria, ela, por mais que ela estivesse cuidando de alguém santo, imaculado, sem pecado, ela vinha também, às vezes, eu tenho certeza que dava conselhos para ele também. Ele nunca pecou, ele nunca manchou as suas vestes com a iniquidade, com o pecado. Mas eu tenho certeza que ele também brincava, ele às vezes ficava lá na rua brincando, e a Maria, vem jantar, Jesus! Né? Vem pra cá! Eu imagino assim, imagino ele criando algo e mostrando, olha aqui, mãe, e a mãe falando, uau, que brinquedo legal que você fez. Então, mesmo sendo um rei, todo rei tem uma mãe, que é uma mulher, e que tem sabedoria e carrega experiência que pode ajudar o rei nas suas decisões. É isso que eu vejo nesse versículo. E olha, esse livro aqui, seu nome é Jesus. Meu Deus. Hoje eu consigo entender, né? Lendo ele, mas antes não. E aqui fala sobre essa humanidade, sobre esse Jesus humano. Porque a gente
idealiza muito o Jesus distante, né? Mas ele foi humano. E a gente tira essas características dele. Sim. Que ele comia, que ele bebia, que ele chorou, enfim, que ele penteava o cabelo, que ele fazia Exato. tantas coisas humanas, né? E isso faz com que eu veja mais assim, ele mais perto. Nossa, eu consigo me aproximar dele mais quando eu imagino isso. E quando. Agora voltando para o versículo, olha só como Deus ele traz uma mensagem no coração de cada uma, de uma forma assim, de acordo com as nossas experiências, de acordo com o nosso coração aberto, enfim. Você teve uma visão, eu achei linda, maravilhosa. Eu pensei, meu Deus, como complementa, né? Quando eu começo a ler esse versículo, porque lá no final vocês vão descobrir o nome dessa mulher, gente. Essa mulher, o nome dela eu descobri. Aí, quando eu fiz assim, Deus, eu não vou ficar chamando essa mulher de Provérbios 31, porque o nome dela não é esse, e o marido dela não é esse nome. Aí, eu estava escrevendo um e-book, e ele me trouxe tal. Eu disse, meu Deus! Então, lá no final a gente vai descobrir. Que legal. Gostei. Aí, quando eu comecei a ler, aí eu imaginei assim, ó, gente, e eu quero que vocês usem a imaginação de vocês também. A mãe de Lemuel, sim, aí quando eu estava fazendo alguns estudos, né, sobre esse capítulo 31, eu sempre uso, que é uma dica que eu dou também para vocês, usar a comparação de as versões, né, as traduções. Vocês usar a comparação, sempre leem uma Bíblia, leem outra, e quando você puder, compra uma Bíblia de estudo, enriquece tanto, né? Sim. Ajuda muito no nosso entendimento. Então, tem algumas traduções que falam que não fala rei, mas fala príncipe. E isso já é uma visão que eu tinha tido, porque eu falei assim, palavras ditas, né, pelo rei Lemuel, palavras escritas pelo rei Lemuel, vamos dizer assim, mas ditas pela sua mãe. Aí eu fiz assim, se ela estava exortando, se ela estava ensinando, primeiro ela estava usando palavras, e antes não tinha escrita. E eu queria que você depois, que eu fechar aqui, falasse um pouquinho da escrita, porque vai enriquecer muito, né? Não tinha escrita, aí vem com palavra. Outra coisa, palavras de afirmação é uma das linguagens do amor. Então, o que é palavras de afirmação? É você afirmar. E quando você afirma quem a pessoa é, você está usando, você está edificando. E nos versículos seguintes, que eu posso só dar um breve spoiler, ela fala, ela afirma a identidade dele. E isso vai ser amanhã. Ela afirma a identidade dele, sabe como? Filho. E ela fala 3 vezes filho. Uau. E Provérbios inteiro tem muitos versículos falando filho. Meu filho. Filho, me ouça. Gente, ele está o tempo todo. Ele está... o livro de Provérbios é um livro... a gente pode falar que é um livro de sabedoria, né? E o que é que ele quer dizer pra gente? A sabedoria. Ele quer nos entregar, que a gente haja em sabedoria. E ele está ali afirmando nossa identidade de filho. Então, ela trouxe, afirmando, né, exortando ele, ensinando ele, usando palavras. Hoje a gente tem a escrita, porque foi depois. Por isso que a gente está aprendendo hoje. Me converti com Provérbios. Uau! Nossa! Gente, tem muitas mensagens aqui maravilhosas. E muito obrigada a todas vocês que estão escrevendo, está enriquecendo aqui uma com a outra. Apesar de não dar tempo, às vezes, a gente lê. Assim, parar para ler, né? Mas pelo menos eu estou lendo. E obrigada, gente. Vocês estão aqui contribuindo. A Albertina também, né? Você colocou aí um texto que foi cura quando você descobriu que ativou sua identidade. Enfim, obrigada, gente. Para não ficar tão longa a live, né? Por isso que... Mas no finalzinho, talvez a gente lê algumas coisas, né, Lu? Porque hoje foi um pouco extenso. Mas hoje tá tudo bem. 2 horas tá bom. Aí...
Porque a gente deu uma introdução e ainda tá dando devocional, né? Eu achei que Então, tava terminando e tava começando. a gente tá dando uma introdução porque precisava. É. Aí, bom, ela usou palavras de afirmação, Uhum, palavras que edificam, uhum, para ensinar. uhum, E ensinar o seu filho, que ainda estava príncipe, porque tem algumas traduções que tem príncipe. E quando eu li, eu imaginei assim. Agora eu quero que vocês imaginem. Ela chama uma rainha, chama, e você é uma rainha, né? Então, imaginei, uma rainha chamando seu filho, filho, vamos sentar aqui à mesa para a gente conversar. E ele foi. Ele tinha um uhum, coração ensinável. E então ele foi. E é tanto que ele foi e trouxe essa palavra para a gente, né? Até uhum. hoje a gente anda com ela. Então, olha as palavras que foram ditas por uma mulher sábia, sentadas à mesa. Com certeza ela imaginou muitas mulheres, várias mulheres sábias, inclusive ela. E ela trouxe, nos versículos mais para Uhum, frente, né? Ela trouxe sim. as características dessa mulher sábia, dessa mulher virtuosa. Uhum, Por isso que a gente tem muito que aprender com essa mulher que foi uma rainha sábia. sim. Então, mas antes de ter as palavras, não tinha, de ter a escrita, só tinha palavras faladas. No meu perfil tá assim, ó. Deus, ele criou tudo declarando. O que é que você está fazendo com as suas palavras, faladas e escritas? Então, eu quero ouvir você falar sobre a escrita, o início, alguma coisa assim. E é muito bom você falar disso, porque a Duda, sabe a Duda e a Elaine? As duas, lembra delas? A Duda e a Elaine? Sim. Aham. Então, elas estão me ajudando em algumas coisas aí, né? Que vai, agora em março, vai lançar de novo a terceira turma. E a Uhum. Duda tá fazendo os meus posts, né? E Ah, eu passo para ela a escrita e eu passo uma ideia de alguma coisa do design, mas eu falei, ó, deixa fluir aí o que você pensar. Mas é uhum. incrível que o jeito que eu penso, assim, sai muito parecido o jeito que ela vai fazer. Aham. É igual a gente com a escrita, Josi, igual a gente lá no começo, com os mapas, enfim. Eu falo, meu Deus, obrigado, Senhor, não preciso ficar explicando, porque pegou a essência. É Uhum. conexão que, assim, Deus faz, Deus traz na hora certa. Aquilo que falta em mim tem em você, e vice-versa. E nelas também agora, a gente está vivendo um momento diferente aqui. Então está sendo assim uma descoberta de talentos, uma com a outra e uma ajudando a outra. E por isso que eu falo, a gente está em sete aqui na base, mas tem muito mais mulheres ligadas a isso daqui que a gente não tem nem noção, né? Do monetismo também, enfim, as que estão presencial aqui também. Mas falando da escrita, por que eu lembrei disso? Porque tem um post que vai ser, eu acho que eu vou fazer ele amanhã. Se eu não me engano, eu vou colocar ele amanhã. Sobre isso. Oh, Quando eu trouxe para vocês o início da escrita. A uhum. escrita, tem gente que fica se apropriando, né? Ah, fui eu que comecei. Não, foi meu povo que começou. Não, sou eu que faço, não sei o quê. A escrita, primeiro, ela nem é daqui, ela é do céu. Então, para de se apropriar, achando que você é dono. Se você quiser ser dono, então você tem que assumir. Então, eu sou filha e eu posso fazer porque o meu pai é dono disso. Então, eu vou usufruir disso. Uhum. Mas a escrita, ela é muito, muito antiga, né? E ela não começou como muitos acham que começou o latim, o grego, o hebraico, o aramaico, essas línguas, essas escritas, elas vieram, obviamente, tem uma origem. Uhum. Então, como que foi? Basicamente, os egípcios, eles tinham uma linguagem própria, né? Eles tinham a escrita deles, que é a escrita cuneiforme, se eu não me engano o nome, que eles faziam símbolos em pedras, em argila, bem Uhum. profundamente, assim, até demorava para gravar esses símbolos. Então, eles eram bem literais. Então, se eles queriam falar, por exemplo, que o sol está nascendo, digamos assim,
desenhava o sol, por exemplo, a Daisy é maravilhosa. O sol nascendo, por exemplo, lá do horizonte. Então, desenhava o horizonte e o sol nascendo, digamos, né? Que é o cachorro brincando com o príncipe. Desenhava o príncipe com o cachorro. Então, não era uma escrita, eram símbolos, basicamente. Então, a escrita, ela não veio com os sinais já, com os traços. Ela veio daquilo que se via. Então, daquilo que se contemplava. Então, o sol, eu tô vendo uma bola gigante pegando fogo. E vejo, parece que algumas coisas em volta, assim, reluzindo. Então, daí veio aquele símbolo do solzinho e os raios solares. Em contrapartida, os sumérios também tinham a sua própria escrita, a sua própria linguagem. Então, eles fizeram a deles. A deles começou a ser de forma mais silábica, mas ainda não com letras, ainda com símbolos. Então, ao invés de, por exemplo, né, eu vou usar um exemplo bem simples, que eu usei para as meninas. Por exemplo, se eles queriam falar sobre um soldado, né? Às vezes não desenhariam o soldado, a pessoinha soldado, mas desenhava o sol mais um dado. Aí dava a palavra soldado, por exemplo. Estou dando um exemplo, né? Então, aí começou uma forma silábica, mas ainda de forma com símbolos, ainda de forma simbólica, ainda não era com letras, né? Não era com traços. Bom dia! E aí, de repente, que a gente sabe que nada é de repente, né? De repente, alguém, né? Moisés, ele foi escolhido por Deus para libertar o povo, né, da escravidão. Ele é um dos primeiros, talvez, um dos primeiros, eu posso falar, não é o primeiro, mas um dos primeiros a vir com essa figura de salvador, né, de salvar o povo. Porque sempre o foco foram os hebreus. O foco sempre foi Israel. Jesus veio para Israel, né? Só que é um povo foi um povo com coração muito duro para muitas coisas. E a gente não pode julgar eles, porque a gente também precisa trocar o nosso coração de pedra por um coração de carne. Mas ele foi uma das primeiras figuras. E para ele cumprir o propósito dele, ele precisou se retirar. Ele precisou sair da onde ele estava, né? E muitas coisas aconteceram e às vezes a gente não entende porque algumas coisas acontecem. Por exemplo, ele defendeu, né, um hebreu de um egípcio, de um soldado egípcio, que estava fazendo mal para ele. Então ele matou. Quando ele matou, ele já sentiu o peso da culpa. Ele fez algo errado e fez algo errado. Só que todas as coisas, até as coisas ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ele fez algo que é ruim, tirar a vida de alguém é ruim. Mas a partir disso, ele começou a se incomodar. Isso já estava incomodando ele, mas ele começou a se incomodar mais com o que estava acontecendo com o povo dele, porque ele sabia de onde ele tinha vindo. Ele estava vivendo no palácio, ele estava vivendo como um príncipe, e que é o lugar dos filhos, mas ele não poderia agir da forma que ele foi chamado estando naquele lugar. Por quê? Ele não tinha o trono, ele não era o faraó, ele não era o próximo da linhagem, né, a assumir, e ele não poderia livrar o povo dele ali. Ele teria que sair dali. Então, ele se retira e ele vai para o deserto. E esse deserto chamado Sinai, né, a península do Sinai, ali vivia um povo muito simples, muito na deles, com a cultura deles, e eles viviam bem assim. Então, Moisés, ele encontrou esse povo, e esse povo tinha a linguagem e a escrita deles. Eles modelaram, é como se eles tivessem modelado um pouquinho de cada um, dos sumérios, dos egípcios, e eles fizeram a própria escrita, e uma escrita mais simplificada, com traços. Aí começaram os traços, sabe? Aí começou algo mais simples e que conectava mais. Então, Moisés, ele não escreveu nem na língua do povo dele, nem na língua, né, dos egípcios, não. Ele escreveu naquela linguagem do deserto, do povo que estava lá. E isso é muito interessante, por quê?
às vezes a gente olha para a história dele e fala, meu Deus, ele precisou passar 40 anos no deserto, aí depois o povo, que ele libertou o povo, ele ficou mais 40 anos no deserto, mas esse tempo que ele ficou lá, Deus estava usando a vida dele para registrar a história. Então, às vezes, você olha para sua vida e você fala, meu Deus, estou vivendo num deserto. Será que esse deserto não é para você criar alguma coisa? Será que não é para você ouvir a voz dele ele falando assim, agora escreve essa música aí, e você começar, meu Deus, essa música, olha essa melodia. Ou então vir um projeto novo e falar, meu Deus, esse projeto que vai salvar vidas. O deserto, por mais que seja dolorido, porque é um lugar de sequidão, é um lugar que parece que você está sozinho, mas tem alguém caminhando com você ali também. Parece que você está sozinho, é um lugar de você encontrar, assim, a intimidade com Deus, porque você não está mais ouvindo várias vozes e várias linguagens e várias escritas. Você vai escutar a verdade direto dele. Moisés teve um encontro com Deus lá na sarça e ele nunca teria essa experiência se ele estivesse lá no Egito. Ele teve que sair de lá. Mas por mais que sejam lugares parecidos... A experiência dele não foi de ouvir, mas de viver, Exato, né? Exato. Então, quando ele saiu de um lugar... O Egito, ele também é um lugar que em volta tinha muita sequidão, que tinha muito... Só que ainda não era o lugar que ele deveria estar. Então, ele sai de lá para ir para um lugar mais simples, um lugar que tem menos barulho, mas que faz frio à noite, que faz muito calor de dia, mas que ele tem contato direto com Deus. Porque as coisas do mundo, do Egito, nos distraem demais. Então ele sai daquilo e aí ele começa a ter uma intimidade com Deus que ele nunca havia tido. E aí é ele o responsável por escrever o início de toda a história. Numa linguagem que perdurou até os nossos dias. Por que que eu falo isso? Porque a escrita dos egípcios e a escrita dos sumérios, ela se perdeu porque não passou de geração em geração. E quando a história não passa de geração em geração na fidelidade, se perde no tempo. Então essa linguagem foi perdida. Ela foi resgatada, começou a ter a interpretação de novo dessa linguagem deles, dessa escrita, dos egípcios e dos sumérios, lá no século XIX. Então imagina a gente esperar todo esse tempo para, se ele tivesse escrito a Bíblia nessas duas linguagens, esperar todo esse tempo para conhecer a verdade. Por isso que eu falo que Deus se ocupou em preservar a história numa linguagem do povo improvável, no meio de um lugar improvável, e trazer a verdade e preservar. E por que eu falo que preservar? Luana, como é que você tem essa certeza? Porque a história fala sobre isso. Quando a transcrição, por isso que, Josi, transcrição é algo muito mais profundo que a gente já viu até hoje, você vai ver. Nossa, a transcrição. O que Moisés fez foi transcrição. Você tem noção disso? Ele fez do céu. Meu Deus. Ele fez porque foi o próprio Deus que contou a história para ele. E como é que se preservou tudo isso? A cópia do original e a cópia da cópia da cópia até os nossos dias. Porque é lógico que o papel não ia durar até hoje, né? Os pergaminhos originais não iam durar. Só que de geração em geração tiveram os escribas, as pessoas que escreviam a história. E como é que a gente sabe que é original? Um dos últimos pergaminhos, um dos últimos escritos sobre o início da história, sobre a criação, foi no ano 970 alguma coisa, parece, depois de Cristo. Era o último escrito. E era assim, dá-se a entender que era muito, muito fiel ao original. Como que a gente sabe? Porque os arqueólogos, eles vão encontrando coisas mais antigas, porque a Terra é feita de camadas, né? E cada camada da Terra viveu um povo. Então, quanto mais fundo eles vão, mais coisas antigas eles encontram. E aí, eles encontraram um escrito mais antigo ainda, que é também sobre a criação, sobre Gênesis, que é do ano 100 antes de Cristo. E aí eles bateram esse escrito com esse que era o mais antigo até então, de 900 e tanto depois de Cristo, e é idêntico. Uau. Então,
de geração em geração, eles vão preservando a história para nenhuma palavra da verdade ser distorcida. Deus, ele se Meu Deus. preocupou Aham. em resguardar a história na escrita. E ele usou um homem para escrever Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Moisés escreveu o livro de Jó também e escreveu o Salmo 90. Uau. E depois a gente pode até fazer uma live falando bastante sobre a ordem, como está organizada a Bíblia, essa biblioteca de livros, 66 livros, porque tem um porquê dela estar escrita assim, e tem um porquê do jeito que foi colocado os livros. Então, quando a gente entende que a escrita ela está carregada de história e a gente pode questionar a história e encontrar resposta na própria história, a gente nunca mais vai ser alienado e ludibriado por vãs filosofias, igual a palavra fala. Porque a verdade foi dita pelo próprio Deus a um homem que abdicou de uma vida que ele poderia ter levado de luxo, de quem sabe se tornar o próximo faraó, porque Moisés foi um rei do seu povo. Mesmo sem ser mencionado assim, ele foi um salvador, ele foi alguém que direcionou e que liderou o povo. Só que ele escolheu liderar o povo certo. O povo dele, o povo escolhido. Não o povo que ia trazer mais fama ou mais riquezas para ele. Porque ele ia ter que escravizar o próprio povo dele para trazer esse benefício próprio. Então ele saiu desse meio para construir a história. A gente só vê o resultado, muitas vezes a gente só vê o palco, mas teve os bastidores. E sempre tem, né, no processo. Tudo tem processo. Exato. A gente no processo só vê já o resultado. Então a gente se engana às vezes, né? Nossa, eu quero fazer isso, mas não começa. Precisa do processo. E para o processo acontecer, precisa começar. Feito Eclesiastes fala, em Eclesiastes, né? Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Quando ele fala propósito de coisa, de realização, objetivo, e fala que propósito a gente. Então, a gente, como um propósito de Deus, a gente tem um tempo, né, do nosso processo. E assim como o nosso chamado, os objetivos que a gente tem para alcançar, a gente também precisa, tem um processo e precisa começar. E tem um tempo para que aquele processo para você se realize. Mas se você não der o primeiro passo, não vai ter nem processo, nem resultado, nem nada. Vai ser muito bom a gente aprender. Vai. Do princípio, né? Como tudo começou. Exato. Deus é uma bênção. E é mesmo. Josi, a gente precisa encerrar essa live, porque senão a gente vai entrar em mais assuntos. E se deixar, a gente entra mesmo e a gente vai falar. Porque ninguém mais vai calar a sua voz. Ninguém vai mais calar a nossa voz. Ninguém mais vai parar. E a gente também nunca mais vai deixar ninguém parar a gente. Porque às vezes a gente deixa também. Não que quer. Mas a gente vai entrando num funil que a gente não é pra gente entrar. Não é pra passar por esse funil, não. Às vezes é pra gente... experimentei. Sim. Pula fora. Não quero, não. Não quero entrar nesse funil. Então, nunca mais a gente e as outras que já estão e as outras que vão, né, se agregar. Inclusive, a gente tem que fazer reunião com as meninas do Monetize pra gente incluí-las. Elas já estão, mas para elas despertarem para algo maior, além de qualquer outra coisa que a gente já tenha falado. O Monetize é incrível, a gente já está monetizando e vai muito mais além, mas é algo além disso. É o que a gente está pregando aqui, está falando aqui. Então, a gente vai ver o fruto do nosso trabalho e a gente é digno de receber. Mas é além disso ainda. É resgate mesmo. E dia 29 a gente vai se encontrar, dia 29 de julho. Nossa, já vamos ir frisando aqui para todo mundo. Dia 29 de julho deste ano. Por que tão longe, Lá? Não tá longe, vocês vão ver, vai passar assim.
E é bom Uhum. aquilo porque tem um propósito. Mas só para quem está no movimento sabe qual que é o propósito e por que é tão longe assim. Né? Então a Uhum. gente vai, daqui uns dias a gente vai revelar mais coisas. Mas já deixa agendado aí, 29 de julho, aqui em Alphaville, a gente vai fazer o encontro CEO da escrita. E é óbvio, é só para mulheres. Mas vai ser muito, muito especial, vocês vão amar. Uhum. É... Ai, Lu, foi muito bom. Bom, Eu quero agradecer publicamente, né? Porque Deus ele nos uniu. Porque sim, a gente tem o propósito dele e tem propósitos para realizar. sim. E a gente disse sim, né, para ele. Então, obrigada por ser a palavra que edifica na minha Sim. vida, por acreditar, e às vezes até nem falando, mas com as suas ações, né, acreditar em coisas que talvez eu nem estivesse enxergando que tem em mim. E tudo que está acontecendo, gente, aqui, né? Eu só consegui dar o primeiro passo para esse movimento aqui, porque ela falou, Josi, vamos começar. E sabe, quando você tem escrito em um monte de caderno, um monte de coisa que não sabia nem que era o movimento, eu. Uhum, E você falou assim, Josi, vamos começar? uhum. Aí eu falei assim, meu Deus, é algo que está assim no meu coração, eu vou. Teve medo no início, sim, mas eu falei assim, eu vou assim mesmo, porque quem está comigo é meu irmão. E eu não estou fazendo algo para mim, eu estou fazendo por ele. E ele persiste, sabe por quê? Por você, pelas É, pessoas. É isso, então é uma ligação, né? Então, obrigada, Lu, e as meninas também que vão vir, né? Amanhã, inclusive, é com Pamela. Eva, A gente vai falar de algo assim, que é o versículo 2, né? Algo uhum. muito poderoso. Em um versículo só, tantas coisas maravilhosas, né? Então a gente vai estar aqui juntos para aprender. E vocês podem mandar a live para outras pessoas. Ah, e outra coisa. Alguma frase que você anotou aí, gente, para levar, né, esse movimento, para alcançar o coração de outras mulheres. Vocês marcam, tiram um print, né? Marca a gente lá, o seu da escrita. Se quiser marcar o da gente também, porque daí a gente reposta. Tem aqui, ó, comece aqui. Aqui nos stories você vai ver cada uma e vai ver o arroba de cada um Ótimo. das 7, né? Outra coisa, as lives vai ficar salva. Aí daqui a pouco você vem e coloca uma frase lá que você pegou uma frase bem forte. Ótimo. E no seu story você pode colocar uma característica da mulher virtuosa, da mulher sábia, que você aprendeu hoje, porque cada dia a gente vai linkando, focando, né? Em características da mulher Uhum. sábia. E no final, a gente vai fazer algo com características da mulher sábia. Então, quem Deus diz que a gente é? Mulher sábia. Então, Uhum. características dessa mulher. Então, a gente vai fazer algo bem especial, juntando isso tudo que vai ser construído com vocês, marcando a gente. Então, a gente vai anotar, vai ficar bem lindo para a glória de Deus e a gente dessa forma alcançar outros corações, porque a gente precisa fazer do nosso jeito, como a gente consegue, da nossa forma, e assim a gente vai avançando, né? Vai avançando, vai fazendo de outra forma depois, mas faça isso, tá? E a gente vai deixar um post também com o versículo de hoje. Aí lá no post você pode colocar o que aprendeu, né? Uhum. Disso sobre, pra, ajudar Uhum. a esse movimento a chegar nos corações dessas mulheres, porque aquele movimento pequenininho começou lá não sei quanto tempo, e ele começou pequenininho. A gente vai, a torre, para construírem, estavam em unidade. Então, se a gente está em unidade, a gente consegue, porque a gente está fazendo algo para Deus, e Ele está com a gente. Então, é isso, Exato. gente. Obrigada, Josi. Foi tão lindo. Eu amo sua vida, eu amo essas mulheres e amo até as que eu nem conheço ainda, porque a gente precisa amar as pessoas, mas é tão bom a gente ter intimidade com quem tem propósito também, né? Então, obrigada por tudo que você já fez. Obrigada por você ter me encontrado também, né? E eu ter me conectado com você. Porque a escrita é maravilhosa e a gente ama, né? A gente ama criar, a gente ama captar a essência, a gente ama fazer o que a gente faz, mas é muito bom ver o crescimento da sua vida e de outras que se juntaram a nós também. Em tão pouco tempo, o crescimento espiritual, emocional
E o cuidado, e como uma pecinha se encaixa na outra mesmo. O que falta em mim tem em você, o que falta na outra tem em mim, e assim por diante. E é sem competição, sem inveja, sem ciúme, sem essas coisas, sabe? Em construir algo genuíno e algo precioso que a gente vai poder apresentar para Deus naquele dia por causa de nós, todas as pessoas que a gente vai alcançar. Então, obrigada. Meu Obrigada pela sua vida. Amo você, Luciene. Obrigada, Cris. Amo vocês. Fiquem com Deus. Josi, tem uma quarta-feira excelente. Mais à tarde, agora eu não vou poder reunir com as meninas agora mas mais à tarde eu chamo vocês para a gente alinhar algo que Deus me falou hoje de manhã. Você vai ver. Vai ficar mais leve do que já tá. Eu creio. E vai ser assim, vai fluir mais ainda do que já está fluindo, porque já está extraordinário. Mas vai ficar mais ainda. Então, obrigada por tudo, amo sua vida. E amanhã tem live, né? Da Pamela junto com a Jô. Sim. Vai ser maravilhoso. Horas. Amo você. Tô com saudade. Ai, gente, tira print. Foi. Beijo, meninas. Beijo. A gente vai se reunir, viu? Beijo, beijo. Tchau.